Voltamos. O Instagram derrubou a minha live. Vamos voltando. O Instagram derrubou. Poxa vida. Deixa eu convidar novamente o Dr. João. Que pena. Vamos conectar novamente. Eu não sei porque o Instagram tá me derrubando. Eu nem começo a fazer live com música mais. Por que será, hein? Encaminhei aqui o convite para o Dr. João. Vamos esperar. Ah, ele chegou aqui. Vou chamá-lo. Tudo bem? Aí, o Instagram derrubou Eu- a live. Olha que coisa, né? Você vê que anda numa fase horrível, né? Ontem estava péssimo também, né? Até fiquei assustado quando eu pensei na nossa live de ontem, ontem, né? Eu falei, caramba, será que vai estar assim amanhã? Você vê que não está bem, não está estável ainda, né? Tem alguma instabilidade, né? Tanto no WhatsApp, quanto no Instagram, quanto no Facebook, né? Que são a mesma empresa, né? Mas enfim, né? A gente vai levando com bom humor, e os seguidores que estão nos ouvindo tenham esse espírito virtuoso. Nada nos pode derrubar, né? Depende da nossa alegria, da nossa alegria de viver. Então, fiquem tranquilos, gente. Eu já estava acabando a resposta mesmo, não estava? Então, a primeira pergunta. Então, gente, eu acho que deu para entender que nós somos responsáveis com a escola, nós pais com a escola, né, de tornar essas nossas crianças felizes, gigantes. Temos que sonhar com filhos gigantes, sabe? Vamos parar de sonhar com crianças ananzinhas, né? Não dá, né? A gente tem que sonhar com que os nossos filhos sejam grandes, grandiosos. Isso faz parte do nosso papel, né? Eu acho que falta herói nacional, falta grandes cientistas, falta grandes poetas, por nossa culpa. É ou não é? Quando tudo fica no videogame, quando todo mundo fica lá na televisão, todo mundo fica vendo muito de bobagens, né? Caramba, quando a gente está vendo uma cultura da mediocridade, caramba, é lógico que não apareça desponto nenhum político, não temos ninguém para votar, é uma coisa horrível, né? Então, eu acho que a gente tem que sonhar com uma nova geração de heróis, né, de santos, né, de grandes cientistas, como foi nos séculos passados, né? Fizeram coisas que a gente adora até hoje, vai em museu e fica lá horas e horas admirando obras de arte, obras de escultura, ou mesmo aspectos mais científicos, né, que a gente também valoriza tanto, né? Então, eu acho que tem que ser esse o papel, respondendo agora de forma bem resumida e apaixonada, como eu sou, esse é o trabalho, né, da escola e da família, na sociedade atual. Concorda comigo? 1000%, doutor João, 1000%. E é tão notável essa sua paixão, esse seu amor, essa sua dedicação pelas crianças, pelo que você faz. E realmente é apaixonante, porque as crianças, elas são um espelho. Então, é necessário saber refletir e tratá-la como um todo. Assim como o senhor falou, desenvolver a criança, a alma da criança, individualmente, né? E nessa questão, doutor João, a respeito, falando agora um pouquinho, do quanto essas crianças realmente ficam nas telas, na TV, no videogame, no iPad, né, no celular, o quão isso é prejudicial para a formação, sabe? Colocar um celular na mão da criança para ela ficar quieta. Às vezes é um recurso que os pais adotam por conta de uma rotina exaustiva, por conta de algo assim, mas é importante conscientizá-los de que existe um contraponto, existe um lado que não é bom, né? Por um lado, é para a criança ficar quieta, para a criança se comportar, para a criança deixar de ser criança, porque afinal, criança, ué,
Vai querer que a criança fique sentada como um adulto? É impossível. Mas o quão prejudicial é induzir a criança às telas? Então, esse tema é muito discutido, né, atualmente em vários perfis do Instagram, né? Eu mesmo já trouxe essa temática várias vezes aqui para os pais. E eu, como professor, estou cada vez mais convicto disso, né? Pela própria observação empírica nos meus laboratórios diários, que são as minhas salas de aula. Eu dou aula do primeiro ao quinto ano atualmente. Então, são 5 laboratórios que você tem até uma facilidade imensa de perceber essas defasagens que vai acontecendo na medida em que a gente sabe que aquela família ainda não leva a sério esse controle, esse acompanhamento, não nos escuta, não acredita. Então a gente tem que ter um pouco de paciência, mas ao mesmo tempo isso me ajuda a falar cada vez com mais paixão sobre esse tema, porque eu tenho muitos dados hoje muito fortes para lutar contra essa permissividade intelectual, mas também permissividade eletrônica, né? Então, ó, o primeiro ponto que a gente tem que entender é assim, né? A criança, ela, como qualquer brinquedo, o eletrônico é um brinquedo maravilhoso, né? A criança adora brinquedos, adora brincar, adora se divertir. Isso faz parte da boa psicologia da criança. Evidentemente, um bom pai, um bom professor, tem que saber escolher bem os brinquedos, né? Não é qualquer brinquedo que vai ser saudável para a criança, evidentemente. Às vezes fica um pouco triste, viu, Dani, quando eu vou na festa de aniversário, que a gente é muito convidado por diversos motivos, para alguns aniversários, e ver uma criança de 5 anos ganhar uma moto, ganhar um boneco eletrônico, ganhar um monte de brinquedos caros, assim, desproporcionados para a idade, né? Enfim, mas quem é a avó, é a tia, é o irmão, é não sei quem que vai ali querendo disputar quem dá o melhor brinquedo, e a criança, coitada, é a vítima de toda essa parafernália, né, de brinquedos. Então, fechando esse parênteses, brinquedos corretos, ela vai, obviamente, né, se deixar levar para aquilo que é mais prazeroso, que é aquilo que ele traz uma gratificação sensorial mais rápida, mais profunda. Então, a gente sabe que uma televisão, um desenho animado, um videogame, no começo, ouve isso, Dani, no começo a criança não gosta. No começo a criança tem uma rejeição, porque ela mesmo está sendo violentada, assim. Peraí, mas eu tenho aqui dentro uma inclinação para me encantar com o belo, para me encantar com o que é da natureza. Eu prefiro muito mais ir, mãe, ir para a mata, para a praia, para a praça. Eu prefiro muito mais estar na rua, mãe. Mas a mãe não tem tempo, a mãe não está com paciência, a mãe não tem muito jogo de cintura para saber, às vezes, saber compaginar várias tarefas ao mesmo tempo. Então a mãe deixa de levar na praça, a criança então já não quer tanto ir na praça, não quer ir tanto na praia, ela se adapta, começa a gostar dos eletrônicos e com o hábito, né, com o mau hábito, que é o vício, né, ela começa a gostar, começa a se viciar, começa a querer mais, como a gente vê nas crianças, né, elas querem ficar meia hora, 1 hora e meia, 2, 2h30, 5, até o Second Life, né? Que é ficar o sábado e domingo direto num jogo, né, eletrônico com pessoas de outro país e tudo, é uma coisa horrível, né? Muito bem. Então, vai havendo um crescimento, vamos chamar assim, desse vício, desse prazer mais rápido, mais sensorial, mas vai tendo um prejuízo, vai tendo, uma defasagem, um atrofiamento do desenvolvimento dessas outras potencialidades que a gente falava agora anteriormente, né? A sua inteligência começa a atrofiar, as conexões neuronais começam a falhar, começa a haver, muita moleza intelectual, muita dispersão, começa a haver, depois também uma certa apatia, começa a haver, uma certa passividade, começa a haver um certo mau humor, uma certa irritação, né? Porque isso, né? Todo aquele mundo impulsivo da afetividade está toda desgovernada, né? Ela está tendo uma super excitação,
uma super estimulação desproporcionada para a idade dela, para a capacidade dela absorver, de dirigir todo esse mundo interior. Então, com o tempo, é que vai gerando o que a gente vê, o tal do déficit da atenção, e antigamente era uma coisa rara, sabe? Um garoto que tivesse esse problema neuronal, desse transtornozinho, pois eram uns 2% de um colégio, né? Hoje está em números absurdos, sei lá, cada escola diz um número, mas entre 20% a 30% de crianças com déficit de atenção. Então, peraí, não há nenhuma doença no mundo que evolui tão rapidamente como o déficit de atenção, né? TDAH. Então, o que prova que isso é mais uma consequência de uma educação permissiva, uma educação negligente dos pais, então a criança vai ficando, de fato, debilitada e não consegue, então, enriquecer o que ela tem para enriquecer, que é o quê? Uma super imaginação, que dos 0 aos 4 anos, ela tem que ser super incentivada, não com eletrônicos, que uma criança com eletrônicos, ela não tem que desenvolver nada, ela, pelo contrário, ela recebe tudo pronto, né? Ela recebe pacotes de imagens artificiais, que são falsos, né? Porque não é o mundo real, evidentemente. Ela recebe um monte de estimulações de imagens falsas, e depois, na hora que ela tem que então, criar, tem que bolar, tem que, enfim, ficar pensando em imagens verdadeiras, não dá, aí tem curto-circuito, né? A imaginação fica pobre, né? E fica limitada mesmo. Então, como a gente percebe hoje nas crianças que são muito viciadas em jogos eletrônicos, pois uma dificuldade para desenhar, nossa, são desenhos horríveis, para pintar, não sabem combinar cores, como elas são pobres até para se expressar, pobres para achar a solução de um problema. Enfim, já se nota ali pois um gap, uma lacuna que não sei como vai ser preenchida mesmo, né? Muito bem. Pois também se percebe, né, um empobrecimento da criatividade, depois na alfabetização, para aprender a ler, a falar, a escrever, tudo isso são consequências de um processo neuronal defeituoso, porque nós, não sei se você já estudou sobre o conhecimento a gente vai entrando na essência das coisas, eu não vou entrar aqui em filosofia, mas a forma substancial das coisas, ela se processa pela memória e pela imaginação, para chegar nos conceitos, para chegar na abstração. Então, é óbvio que quando isso tudo está empobrecido, está enferrujado, ou está com curto-circuito, vai ter consequências depois na aprendizagem, e é o que a gente percebe, né? As crianças hoje usam o celular e usam palavras pobres, já nem escrevem a palavra completa, só escrevem algumas letras, só escrevem alguns grunhidos, só se manifestam com alguns gestos, e então tudo é um empobrecimento da pessoa humana, e com o tempo isso tudo vai gerando efetivamente pois, um empobrecimento do ser humano, e tudo aquilo que ela estava preparada para se encantar com o mundo, conhecer o mundo real, se conectar com o mundo real, conectar-se com pessoas, para amar pessoas, elas não conseguem. Hoje eu fiz na prova que eu falava há pouco, da virtude, havia uma pergunta para crianças de 5º ano, né? Que era relacionar algumas atitudes de virtudes com o amor. O que aquilo podia gerar amor? Por que aquilo era um ato de amor? Pois arrumando o quarto, pois lavando uma louça, fazendo uma lição de casa, pois ajudando a mãe em algum trabalho manual. Então, o que isso relacionava-se com o amor? Pois eu percebi que algumas crianças, efetivamente, que são mais imaturas, talvez por causa das telas, eles não conseguiam chegar, né? Não conseguiam, né? Engraçado, né? Ele já tem 11 anos. Então, olha, eu falei, que engraçado, né? Essa pergunta foi muito boa, porque é isso que eu queria provar, né? Que a criança que está bem desenvolvida, que está bem educada, que tem uns bons pais, ela consegue logo perceber que, de fato, né, alguns atos de virtudes levam depois a estar alegrando a mãe, tá alegrando um pai, alegrando um amigo, e está, portanto, amando eles na prática, né? Então, pronto. Então, quero só mostrar, então, que esse excesso de telas vamos dizer assim, é uma bomba relógio que você monta para um filho
e ela vai explodir mais cedo ou mais tarde, pois com aquelas doenças todas que a gente conhece, né? Além do déficit de atenção que a gente já falava, pois depressão precoce, irritação, agressividade, tudo que não é humano, tá? Tudo que é, assim, o espírito meio animalesco da criança mal desenvolvida, como a gente falava na primeira pergunta. Então, você paga a conta, você percebe que a criança precisa ansiosamente de novas sensações, de novas experiências, de novos prazeres, para aliviar toda essa depressão, toda essa tristeza, toda essa fossa que ela está sentindo, às vezes, uma certa solidão. Falava em semana passada nas nossas pílulas. Aí começa a ver pois, as soluções paliativas que a pessoa tenta, enfim, buscar, que outros prazeres mais fortes, né? Começa a entrar aí, pois, uma certa moleza, depois uma certa enfim, dependência pornográfica, depois começa a buscar pequenas drogas, todo esse processo ladeira abaixo, em geral, está associado, né, a esse tipo de problema que às vezes os pais não associam, né, porque parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ninguém vai buscar droga, prazeres fortes, quando está bem, quando está motivado, quando tem aquele ideal que a gente falava que ia ser um gigante. Em geral, só busca esse tipo de recurso que está totalmente desajustado, está totalmente empobrecido. Concorda comigo, Dani? Total, total, doutor João. E parece que acontece um atrofiamento da alma da criança, porque uma vez que esse imaginário ele é empobrecido e o imaginário de uma criança corretamente alimentado, bem acompanhado por pais maduros, porque tantas vezes a imaturidade dos pais é que geram as consequências nos filhos. Os pais não sabem o que fazer com a criança, leva no psicólogo, leva no psiquiatra, leva ali, leva acolá, não consegue descobrir o problema da criança, né? Porque quer, como o senhor falou até, cada um fica disputando o presente mais caro. A pessoa mais legal da família, por quê? Porque não dá o amor, e o que a criança precisa é do amor. Ela não sabe a diferença de um presente de 10 reais para um presente de 100 mil, sei lá, estou exagerando, mas a criança não sabe, ela não vê o mundo, ela não traduz a realidade. Então, sem um imaginário, sem uma boa base para a criança poder se conectar ali dentro da realidadezinha dela, do mundo dela, ela receber, ela conseguir enxergar o amor, ela conseguir se conectar com a virtude, ter pais realmente que compreendam, que tenham consciência da importância de investir na alma da criança, no ser da criança, e não somente no material, porque, como o senhor falou, a criança perde a humanidade. O que nos faz humanos não é a nossa capacidade de a nossa profissão, o nosso salário, o que eu vou ser quando crescer? Isso não é o que nos faz humano. O que nos faz humano é a nossa capacidade de amar o outro, de servir, de olhar ao próximo, de saber quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós iremos. Então, se não olha para essa criança como um todo, a alma, o espírito, só olha para a matéria, se os pais, principalmente, né, só se preocupam com a matéria da criança, essa criança ela vai desenvolver problemas muito sérios dores na alma, né? Porque tá ali atrofiada. E aí, doutor João, então, já que a gente falou do prejuízo das telas, né, e de não prestar atenção, dessa negligência dos responsáveis, né, pelas crianças. Então, como seria então bem alimentar de bons conteúdos, quais conteúdos os pais devem alimentar? Porque o que eu percebo também, doutor João? Além disso, ainda hoje tem uma investida em subverter os contos de fada. Então a gente vai assistir um filme, hoje em dia, uma Cinderela, que é aquele conto lindo, maravilhoso. Hoje a Cinderela é a mulher empoderada. Hoje a Branca de Neve, ela, sei lá, eu não assisto esses filmes atuais porque me dá raiva. Eu não aguento ver essa distorção com os contos de fada que são extremamente importantes. Então, além disso, os pais também precisam prestar atenção nos conteúdos, nos filmes que essas crianças assistem. Alimentada também pela mídia. Então,
quais são os conteúdos mais indicados para os pais alimentarem o imaginário da criança? Então, né, você mesmo soube expressar-se muito bem. Existem contos bons e contos adulterados, vamos chamar assim, né? Então, eu penso que se o pai é uma pessoa honesta e quer, de fato, alimentar o imaginário da criança de forma correta, eu acho que o mais certo, mais seguro, é o pai recorrer aos contos antigos. Existem livros, né, os famosos contos de Grimm, por exemplo, né, que estão sempre sendo reeditados pelas editoras, são aqueles famosos contos antigos, como você falou, da Cinderela, da Branca de Neve, como tem, enfim, o Chapeuzinho Vermelho, todos esses bons contos, todos eles estão relatados em livros confiáveis, então procurem os livros bons e será um bom primeiro passo, né? Eu acho que mais do que ficar vendo grandes filmes, de fato, os pais têm que aprender a contar esses contos, ou ler para as crianças esses contos, né, de maneira que ela forme o seu imaginário e não venha, como a gente acabou de dizer anteriormente, né, já prontinho de uma tela e tal, né. Esse sábado, coincidentemente, né, eu assisti à noite, né, com uns amigos, o Pinóquio versão 2021, sabia? Tem aí agora, né, rodando aí um filme mesmo de Roberto Benigni, que é aquele autor, não sei se você assistiu um antigo filme que chamava A Vida é Bela, que era um filme, uma comédia um pouco drástica na Segunda Guerra Mundial, que o pai tentava, enfim, enganar o filho dizendo que aquilo era só uma brincadeira, que não era guerra e tal, no campo de concentração. Um filme muito comovente. Esse mesmo Roberto Benigni, ele faz o Geppetto, o pai de Pinóquio, né, nesse filme recente. Tá bem produzido, né? Eu até que fiquei contente de assistir, não tinha assim grandes adulterações, mas não era a mesma coisa do filme antigo, que era um pouquinho mais completo, né? Faltou algumas cenas que eu vi que encortaram, não sei se era questão de tempo ou que eram de questões mais técnicas, o que for. Mas o fato é que existe ainda filmes razoáveis para a gente assistir, mas também a gente sabe que tem alguns filmes que estão sendo adulterados, como A Bela e a Fera, como, enfim, né, em filmes tradicionais, a própria Branca de Neve também foi adulterado. Então, tudo isso são pessoas do mal que estão querendo usar desses recursos naturais de educação para colocar os seus erros, né, as suas ideologias. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Mas eu acho que quando o pai é honesto, ele logo percebe isso, né, e vai buscar fontes mais seguras. Então, buscar os bons contos de fadas, depois ler também, por exemplo, você vê aqui as, as Crônicas de Nárnia, por exemplo, de C.S. Lewis, é um livro muito bom, assim, mais recente, vamos chamar assim, que, que, que as crianças adoram essa leitura diária, né? Essa meia horinha antes do jantar, ou depois do jantar, que o pai chega e lê para eles. Então, crianças pequenas conseguem acompanhar direitinho a história. Eu vejo na minha escola, vários testemunhos de pais que nos relatam que as crianças preferem muitíssimo mais essa leiturinha do pai diária, a novela deles, né, de alguma maneira, do que, sei lá, ficar vendo desenho, ou vendo bobagem na internet, essas coisas. Então, é um outro caminho, né? Depois eu acho que também fábulas são todas muito ricas, essas antigas fábulas, né? Todas elas dão muito conteúdo, né? Sei lá, da formiga da cigarra, que eu usei há pouco tempo, né? Para falar da ordem, foi muito bem sucedida lá na aula. Enfim, a fábula... usar as parábolas também, sabe? As parábolas bíblicas, elas são fábulas, na verdade, né? E Cristo era uma pessoa muito pedagógica, né? Ele era muito... Bom, era Deus, né? Então, eu sabia que essas histórias que ele foi criando, né? A gente sabe que essas histórias que ele criava era fruto da sua observação desde pequeno, e muitas histórias que ele conta, você vê que foram talvez contadas pelo próprio São José, seu pai, né? Aí toda uma pedagogia interessante que você pode até pesquisar e fazer um pouco de teologia, um pouco enfim, de relações. Mas então, contar uma boa parábola, bem contada, né? Como as crianças adoram isso. Eu já fui professor de religião também, já há vários anos,
e tinha a fase lá do conteúdo do ano das parábolas, como eles adoravam isso. Eu levava ilustrações, assim, desenhos mesmo, para eles poderem imaginar um pouco melhor tal situação, o que é uma pérola preciosa, o que é, pois, um filho pródigo nos porcos, para eles entenderem um pouco melhor o que são porcos, o que é um chiqueiro e tudo mais. Muito bem, então, quando você usa esse recurso de fábulas, de parábolas, enfim, de contos, e você junta isso com o ambiente entranhável da família. Eu acho que é muito importante entender isso. Não é só o conto pelo conto, mas é o pai contando, o entusiasmo que o pai coloca, ali a prosódia, a ênfase, o clímax. A criança vai ficando assim, ligadona. Sabe, eu conto muitas histórias nas minhas aulas. Eles guardam muito mais as histórias do que os conceitos, porque são crianças que demoram muito tempo para conseguir é, formar conceitos. Hoje mesmo, né, engraçado, eu dei uma prova também para o 4º ano, eu perguntava, né, o que era a consciência, né, uma pergunta da prova, né? Engraçado, né? Todos falavam assim, João, eu sei o que é, mas eu não sei expressar. Então, havia um desespero, né? Falei, vamos lá, mas isso eu quero que você force, né? Você já está na idade de começar a conceituar coisas. Eu sei, mas tenta conceituar. Eu não sei, eu sei. Então, é bonito ver que nessas idades há uma violência mesmo, e às vezes um empobrecimento para isso, e a gente tem que ajudar as crianças a ir formando seus conceitos, né? Porque à medida que você forma um conceito, a criança constrói o próprio conceito de algum aspecto importante, ela vai interiorizar depois para sempre. Essa que é a grande riqueza dessa fase da criança, quando começa a fase da abstração, de Piaget explora muito bem no seu conteúdo, na sua teoria. Muito bem, então, tá aí algumas fontes, né, de alimentar o imaginário. A gente podia falar também, obviamente, do Senhor dos Anéis, de Tolkien, né, podia falar de Carol Lanson, que são contos de fadas clássicos, fábulas de Esopo, Pequeno Príncipe, eu adoro o Pequeno Príncipe, sou encantado, adoro esse livro. Eu sempre uso o diálogo da raposa e do Pequeno Príncipe, né, que as pessoas adoram para falar da amizade, para falar que você foi cativado, foi não cativado, o que quer dizer isso? Você me cativa, você não me cativa, isso é uma coisa que entra muito rápido nas crianças. A Alice no País das Maravilhas, inclusive, está aqui na minha mesa. Eu estou estudando isso aqui atualmente. Esse livraço, Alice no País das Maravilhas, é livro para crianças, mas também é livro para adultos. Saibam disso, tem muito conteúdo nessa história. Então, estou trabalhando isso atualmente, né, para um pequeno projeto. Então, enfim, quero que as pessoas percebam que literatura de qualidade existe, né? Michael Ende, né, que eu gosto tanto, de Histórias Sem Fim, né? Momo, O Senhor do Tempo, Júlio Verne, né, 20 Mil Águas Submarinas, A Volta ao Mundo em 80 Dias. São livros clássicos que eu uso nas minhas palestras, nas minhas aulas, e que trazem imenso retorno, né? Então, procurar isso, ter paciência e a criança começa a gostar disso. Com certeza, fascina. O ser humano ele tem um fascínio por histórias. A gente ama contar e ouvir histórias e os contos clássicos, eles são infinitamente melhores do que os atualmente, porque os de hoje carregam a ideologia, né? Mas os contos clássicos carregam a simbólica. Então, como o senhor falou, a criança, nós somos obras do Criador. Então, tudo que Deus fez é bom, é belo e verdadeiro. Nós temos um impulso da nossa alma que chama para o belo. A gente, diante de uma paisagem, fica deslumbrado, aquilo chama a nossa atenção, entra dentro de nós. E os contos trazem exatamente isso: o belo, o bom, o verdadeiro, o símbolo da criança estar em contato com a força, com o herói que vai salvar a princesa, com a honra, com a espera, com os valores, com o caráter. Então, é extremamente importante que as crianças sejam alimentadas com os contos corretos, com esses contos clássicos, porque eles têm o símbolo. E hoje não tem mais, eles tiraram o símbolo dos contos, colocaram ideologia, então a criança não tem o belo, não tem o bom, não tem o verdadeiro, não tem ali ao que ela se apegar. É uma coisa assim muito superficial do ser humano. Então, realmente, eu acho que é uma dica assim excelente
para os pais procurarem os contos clássicos, tirarem ali um tempinho para eles contarem as histórias, envolver a criança, fazer um teatro, né, doutor João? Teatro é fascinante. A criança, ela fica ali deslumbrada e aquilo imprime no ser. Porque daí, quando ela vai lidar com outras crianças, ela tem o símbolo dentro dela. Ela tem aquilo lá, ficou impresso, assim, imprimiu na alma dela. Então, ela tem uma referência. São boas referências, no fim das contas, né? Sim, isso mesmo, isso Perfeito. mesmo. Agora, outra temática dentro desse imaginário que eu esqueci de falar, enquanto você falava, eu percebi que eu esqueci de falar. Quem é religioso, né, quem tem fé, não pode desprezar a vida dos santos, Não sabe? A mesmo. vida dos santos é uma riqueza imaginativa imensa. Eu digo isso pela própria experiência em sala de aula, né? Eu conto uma história de um santo, a criança guarda detalhes assim, depois de meses, né? Sabe? Às vezes até com mais vibração do que um mero conto de fábulas ou de histórias, né? Porque eu acho que mexe um pouco com a alma da criança e a espiritualidade da criança, que às vezes os pais acreditam que ela não tem, mas tem, e é pura ainda, né? Então, quando ela é despertada para esse desejo enfim, de generosidade, desejo de humildade, de serviço, através de uma história dessas, como as crianças se identificam, como elas se projetam nesse santo e ganham até uma certa admiração, como a criança tem já alguns santos que ela gosta mais. Interessante isso, né? É uma coisa muito chamativa. Então, tá aí também um recurso que nós podemos usar alguma vez, né? Não é para ser também encher o filho só de coisa religiosa, que não acaba ficando às vezes um pouco pesada, até o tiro sai pela culatra, como se costuma dizer, né? A criança começa a ficar mais assim traumatizada com esses temas, então não é bom. Então tem que saber medir um pouco, moderar, equilibrar, mas alguma vez é uma boa história de um santo parar muito bem para a criança. Hoje é dia de Santa Faustina, pô, é uma história que tem que contar quem foi Santa Faustina, qual foi a graça que ela recebeu e tudo mais. Enfim, a título de exemplo, já que hoje me lembrei. Ontem foi de São Francisco de Assis, outro santo fundamental da história da igreja. Eu já estive até em Assis, lá na Itália e tudo mais. Caramba, como isso me impressiona pra caramba. E foi um Sim. santo muito forte, né? E até hoje os franciscanos têm obras em o planeta inteiro. Então, caramba, então tem que saber valorizar esse tipo de exemplo para as crianças. E são histórias reais, né, doutor João? São histórias reais de Isso, pessoas que realmente. Eu não sou católica e hoje em dia, através do estudo, eu estudo muito, então veio do Ítalo Marcilli, as minhas influências, a minha fonte é o Ítalo. Então, do Ítalo eu fui pegando ali várias referências e eu me encanto, porque eu me sinto mais perto de uma pessoa que pecadora, assim como eu, enfim, dá uma esperança na gente e é como se a gente se inspirasse. É uma inspiração da gente pensar, poxa, olha só, é possível chegar nesse nível de santidade, de comunhão com isso, Deus, de servir, isso, de renunciar a si mesmo, né? Ou então de atender a própria vocação, de isso, servir a exatamente. própria vocação. Então, Qual é a realmente. sua religião? Fiquei curioso. Oi? Qual é a sua religião? Eu sou evangélica. Evangélica. Muito bom. Você transmite uma pessoa de fé. Seu olhar é sincero. Então, Obrigada. você tem bastante fé aí dentro, eu percebo. Tenho mesmo. O senhor vai me fazer chorar, porque eu sou chorona, tá? Inclusive. Sim, sim. É a alegria do Senhor mesmo, que o professor Tiago Andrade, eu sou aluna do Tiago Andrade, então ele fala assim: se uma pessoa serve a Deus e ela é triste, tem alguma coisa errada, Evidentemente, né? né? Obviamente, né? Deus é a pura felicidade, que se a gente não tá perto dessa fonte, alguma coisa está errada, né? Exatamente, exatamente. Então, é isso, a gente tem que espelhar. Nós não somos imagem e semelhança? Isso, exatamente. Nada melhor do que as crianças precisam. Não falando sobre religião, não importa muito, né? Quer dizer, importa, eu acho que importa, mas se não tiver, pelo menos levar a criança para o que transcende.
Esse contato com o transcendental é fundamental para a criança. E as crianças são tão puras, né? Exatamente, exatamente isso. A gente percebe isso e ela, quando é incentivada nessa área, o retorno que eu tenho nas aulas é impressionante. Elas gostam mesmo dessas aulas, né? Não é aula de religião. Se for uma pessoa que não sabe também dar aula com vibração, pode se tornar uma matéria chata, mas você sabe explorar bem todos esses recursos que existem hoje, você consegue cativar as crianças. Sim, sim, sim. Doutor João, quero muito agradecer ao senhor, porque esse bate-papo foi tão gostoso, tão leve. Eu fiquei com tanta vontade de conhecer o seu colégio, mais ainda. Está convidada a tomar um café no Porto Real e, se não puder, por enquanto, não deixe de um dia conhecer esse tal do catamarã para você ficar encantada. Procura lá a Pode ir. diretora, chama Patrícia Fleury, claro. Deixa eu Fala que é minha anotar. convidada. É, claro, Patrícia Fleury é a nossa diretora, que ela está fazendo até um master comigo. Vamos juntos agora, semana que vem, para a Espanha, concluir o nosso master presencialmente em Madrid. Ela é uma diretora espetacular, super empolgada, mãe de 4 filhos, diretora, enfim, ela é professora de inglês há mais de 20 anos, mas ela agora é a nova diretora. Muito elevado, vai ficar encantada conhecendo pessoalmente a escola. Eu acho que seria um bom passo até para você levantar outros voos. Que Vai lá, de minha delícia. parte. Eu amo criança.